Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Professor João Francisco, e a gente vai estar trabalhando aqui nossa disciplina de matemática, né? Nosso componente curricular matemática, certo? E nossa dinâmica será a correção da atividade da semana passada e a gente vai iniciar o novo conteúdo que está previsto para essa semana, tudo bem? Então, a gente vai começar aqui pela resolução. A gente está lá no livro de vocês, na página 60, certo? Então, página 60, questões 40, 41, 42 e 43. O que é que diz a questão 40? Uma indústria calcula em horas o tempo para a entrega de seus pedidos utilizando a função. Então, nós temos t de x igual a 42 mais 0,2x, em que t indica o tempo para entrega e x a quantidade de peças encomendadas. Letra A. Qual é o tempo de entrega de uma encomenda de 20 peças e de 30 peças? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar essa funçãozinha, tá? Então, a função tx, que é igual a 42 mais 0,2 de x. Temos duas encomendas. Uma encomenda, um total de 20 unidades, então x valendo 20. E depois o nosso x vai valer 30. Então a gente vai ter duas equações. Vamos pegar a primeira equação, escrever aqui. Só chega aqui no finalzinho, onde tiver a letra x, a incógnita x, a gente bota o 20. E calcula, né? 0,2 vezes 20 vai dar 4. 4 mais 42 dá 46. Depois vai fazer a mesma função. A diferença é que o pedido agora passou a ser 30. Então a gente vai ter 42 mais 0,2 vezes 30. Então 0,2 vezes 30 vai dar 6. 6 mais 42 vai dar 48. Portanto, os tempos de entregas de encomendas de 20 e 30 peças são respectivamente 46 horas e 48 horas. Muito bem. Agora a letra B. Classifique em função essa função como crescente, decrescente ou constante e justifique. Tá? Então, essa função ela é uma função crescente, pois ó, a gente tem x1 e x2 que pertence ao domínio de t com x1 maior do que x2. Então, vai aumentando as quantidades, né? Perdão, com x1 menor do que x2. Então, pode observar que começamos, né, com valor de 30, de 20, depois passamos a 30, né? Depois pode aumentar para 40, né? Então, sempre esses valores eles vão aumentando. Logo, a gente sabe que o t de x1 vai ser maior do que o t de x2. Logo, ela é uma função crescente, né? Aí quando chega aqui nessa 42, a função f está representada no gráfico. Qual é o domínio? Qual o domínio e o conjunto imagem de f? Letra B, determine os intervalos em que a função ela é crescente, ou melhor, é decrescente, crescente e constante. E a letra C, quais os zeros da função? Então, a primeira pergunta, qual o domínio do conjunto e a imagem? Então, o que é que seria o domínio, gente? O domínio é exatamente de onde os valores de x, o valor de x que tiver mais à esquerda, até o valor de x que tiver mais à direita, tá? Então, esse é o domínio. E a imagem é a altura que você tem no gráfico, certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai dizer que o domínio x pertence a R, tal que menos 4, olha aqui, é menor ou igual. A gente já viu isso. Por que menor ou igual? Porque a bolinha está fechada, então entra o menos 4. Então, o menos 4 é o menor de todos, está vendo? Que todos os outros são maiores do que ele. Então, menos 4 é menor ou igual a x. E esse tal desse x, quem é? O x pode ser qualquer valor que está nessa reta, desde o começo até o final do nosso domínio. E esse domínio, por sua vez, vai ser menor ou igual a 12. Então, 12 está aqui, menor ou igual a ele. Tá bom? Então, o domínio ele começa aqui, vem até chegar aqui. Não passa do 12, nem tem nada antes do menos 4.
O conjunto de imagem, por sua vez, é a altura que eu disse, né? Qual a parte mais baixa do nosso gráfico? Em y, é o menos 4, né? Então, y pertence ao conjunto imagem, né? Imagem da função, vai ser igual a y, que pertence a conjuntos reais, está o quê? Menos 4, que é a parte mais baixa, é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 5, que está lá em cima. Tá? Então, esse aqui é o que? O domínio e imagem da nossa função. Quando a gente pergunta qual a parte que ele está crescendo, o que é crescendo, gente? Subindo, né? Então, qual a parte que ele está subindo? Aí a gente sempre vai olhar para x. Então, ó, quando foi que ele começou a subir? Tá? O x é 3, né? O x3. O melhor, ele quer. A primeira pergunta é quando ela é decrescente, tá? Então, decrescente. E aqui ela está subindo, então não é decrescente. Aqui ela se mantém, não é. Agora, ó, daqui para cá ela está decrescendo. Onde foi que ela começou a decrescer? No x igual a 3, tá? E ela foi até onde? X igual a 5. Ela continuou descendo? Não. Ela continuou constante aqui. Então, o x3 até o 5 ela desceu, tá bom? Desceu em mais algum lugar? Sim. Quando chegou aqui no 8, foi descendo até chegar no 10. Então, 8 a 10, tudo fechadinho. Tá? Quando ela é crescente? Gente, ela só foi crescente aqui no comecinho, né? Então, começou em quem? Em menos 4, fechado, né? E foi até 2, ó. Então, só cresceu esse pedacinho. Para cá ela não cresceu mais, para cá ela não cresceu, tá bom? Então, menos 4 e menos 2. E quando ela foi constante, ou seja, constante, ela nem subiu, nem desceu, tá? Aí a gente já pode começar a falar aqui, ó, o menos 2 até chegar aqui no 3. Então, ó, menos 2 até o 3. Ela é constante. Menos 2 e o 3, tudo fechado. Depois ela ficou constante também do 5 até o 8. Então, do 5 até o 8. E para terminar, do 10 até o 12. Então, ela foi constante aqui. Ok? Respondido também a letra B. A letra C, quais os zeros da função? Pessoal, os zeros da função são os lugares onde ela encontra o eixo x. Então, foi que encontrou o eixo x? Menos 28 sobre 9, que foi esse pedacinho aqui, tá? E encontrou aqui também, que foi x igual a 9. Então, nós temos dois valores, tá? Nós temos o x menos 28 sobre 9 e o x 9, tá bom? Então, esse aí é os zeros da função, os lugares onde o gráficozinho vermelho cortou o eixo x, tá? Então, ele cortou em dois lugares, cortou aqui e cortou aqui, tá bom? 42. Qual das funções a seguir é decrescente no intervalo de A até B? A gente pode dizer que essa aqui é decrescente, se ela vai subindo? Não pode, né? Agora daqui de A vindo aqui para B, a gente pode dizer que ela é decrescente? Pode. Aqui, ó, do A subiu um pouco, depois desceu. Pode dizer que ela é decrescente? Não pode, né? E essa, ó, ela foi subindo, subindo, mas ela fez o quê? Ela desceu. Então ela só foi crescente? Não. Logo, a gente sabe, ó, ela é crescente em todo o intervalo, essa aqui, tá? Essa daqui é a letra B. Ela é crescente até certo ponto, né? Até certo valor, então ela vai crescendo até aqui, e depois ela decresce, tá? A letra C, ela é decrescente em todo intervalo, e a letra D, ela é crescente, depois ela começa a decrescer. Então, a nossa resposta é a letra C, porque a pergunta é, qual das quatro ela é decrescente? A resposta, o gráfico C. E vamos agora para a nossa última questão. A gente tem nessa questão 43. A lebre e a tartaruga é uma fábula, é uma famosa fábula desses dois animais que disputam uma corrida. Na largada, a lebre, que se achava muito veloz, dispara na frente.
A lebre, em determinado momento, ficou tão distante da tartaruga que resolveu descansar um pouco e passou pela lebre e continuou seu caminho sem conta. Correu em direção à chegada. Observe o gráfico que representa essa corrida. Então, temos aqui a largada, né? Temos aqui o gráfico azul e temos o gráfico verde, tá? Então, o gráfico azul a gente já vê que é da lebre, né? A lebre, ó, ela veio, cresceu, cresceu. Quando chegou aqui, disse, vou ganhar mesmo. Aí parou um pouco. Depois foi que ela veio crescer para poder chegar na largada do novo. Tartaruga, por sua vez, ela manteve-se na verdinha, constante, né? Então, no gráfico, em que cor está indicado o deslocamento da tartaruga? Então, já foi dito, né? No verde, pois a tartaruga não parou. Sua distância em relação à largada foi crescente durante todo o percurso, né? Então, verdinho. Na letra B, a função correspondente ao deslocamento da lebre é crescente em todo o domínio, por quê? Não é? Porque ela teve um intervalo em que ela parou, então ela não foi crescendo todo o percurso. Teve um percurso que ela parou e dormiu. Então, teve uma parte dela que a função ficou crescente. Ela não saiu do lugar. Aí agora a gente tem a letra C. De acordo com o gráfico, quem ganhou a corrida? Que moral você supõe que o autor quis transmitir com a fala? Então, quem ganhou foi a tartaruga, né? Algumas possíveis respostas. Quem segue devagar e constante pode chegar na frente. Paciência pode levar mais do que a pressa. Nem sempre os mais velozes chegam em primeiro lugar. Então, agora a gente vai sair da nossa atividade e vamos falar agora sobre a temática desta semana, que são 3 tipos de função, né? A gente vai classificar a função como injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Onde é que está esse material? Está no livro de vocês, na página 62, 63 e 64. Tá? Então, nós temos aqui a função injetiva. O que é uma função injetiva? Tá? Função injetiva. Dizemos que uma função f é injetiva quando os elementos distintos do domínio estão associados a elementos distintos no contradomínio. Então, vamos lá. Se você olhar, nós temos aqui, ó, essa largada, né? Esse domínio aqui, essa largada, nós temos... Tá gravando. Licença. Então, essa largada, se você observar, está saindo do A e está chegando no B, ó. Está chegando em lugares, em pontos individuais, tá? Então, aqui a gente diz que ela é uma função injetiva, porque, ó, só está ligado a um ponto, está ligado a um ponto, está ligado a um ponto. Eles são individuais, né? Um ponto só não está servindo para duas. Já essa daqui, ela não é injetiva. Por quê? Porque, ó, o domínio está ligado ao mesmo ponto. 2 domínios estão ligados ao mesmo contradomínio, tá? Então, essa não é injetiva. Essa não. Essa aqui tem ligações únicas. Sim, ela é. Em termos do gráfico, o que é que a gente pode observar? A função injetiva, ela é uma reta, tá? Por quê? Porque a gente pode associar cada valor de x a apenas um valor de y, tá vendo? Já nesse caso, ela não é injetiva, porque aqui, por exemplo, ó, esse valor de x, ó, ele vai ser ligado ao 2, ele vai ser ligado ao 3, e esse menos 2 também ligado ao 3. Então, vai sair 2 setas para o mesmo destino. Então, vai sair do 2 e do menos 2 indo apenas para o número 3. Por isso que esse gráfico da função g de x, 2x ao quadrado menos 5, não representa uma função injetiva. E o que seria uma função sobrejetiva? Dizemos que uma função f é sobrejetiva quando todos os elementos do domínio estão associados com alguns elementos do contradomínio, estão associados a alguns elementos do domínio. Tá? Então, vamos lá. Não pode sobrar ninguém lá no contradomínio, tá bom? Então, essa aqui é sobrejetiva, porque pode observar que não sobrou ninguém. Essa daqui
ela é sobrejetiva, porque também, ó, aqui não sobrou ninguém, todo mundo ocupado. Já essa daqui, ela não é sobrejetiva, porque nós tivemos uma sobra, tá vendo? Ó, ficou sem ninguém aqui. Então, um contradomínio sem ninguém, ok? Então, aqui nós dizemos que ela não é sobrejetiva. Aqui é porque todo mundo está ligado, não tem ninguém solto, tá vendo? Para ela ser sobrejetiva, se você observar direitinho, né? Ela tá com todo mundo ligadinho aqui, ó. Então todo x tem uma ligaçãozinha no seu y, tá? Note que o exemplo 2, essa função g de x, que é x ao quadrado mais 2x mais 1, ela não está associada a um elemento x, tá? Pertencente ao contradomínio. Então, nós vamos ter valores de y aqui, ó, que não estão associados, tá vendo? Ó, esse aqui não está ligado a ninguém, nenhum valor de x, tá? Esse aqui também não está. Agora, todos esses aqui têm ligação, tá vendo? Fica por ter ligação. Então, esse gráfico é da função sobrejetiva e esse daqui não é sobrejetiva. Tudo bem, agora a gente vai chegar na bijetiva. Dizemos que uma função é bijetiva quando f é injetiva e sobrejetiva simultaneamente. Então, bora lá. Bijetiva é quando não sobra ninguém do outro lado e cada domínio está ligado apenas a um contradomínio independente. Então, f é bijetiva, tá? Porque não sobrou ninguém e ligações individuais e únicas. Agora, G não é bijetiva. Por quê? Porque aqui ó, nós tivemos duas ligações para esse ponto, tá? E essa não é sobrejetiva, não é bijetiva por quê? Porque ela sobrou esse pontinho, tá? Então ela não é bijetiva, pois ela não é sobrejetiva. Então tem que ser as duas, ok? Muito bem. Então, os seus exemplos. No primeiro exemplo, nós temos f de x igual a 1 sobre 2x mais 1, tá? Então, nós temos aqui uma bijetiva, né? Porque são apenas estão ligados apenas a um número, né? Cada x está ligado apenas a um número. E essas ligações, elas são sempre independentes. Então, esse ponto, ele só está ligado ao 4 menos 3. Agora, esse ponto só está ligado ao 0 e ao 1, tá? Todos independentes. Já aqui não. Aqui nós temos, ó, repetição. Ó. Então, nós temos aqui o 2 e o menos 2 compartilhando o ponto 4. Então, não podemos dizer que ela é bijetiva. E com isso agora, pessoal, vocês vão desenvolver a atividade, que são de 5 questões. Elas estão lá na página 64, questões 44, 45, 46, 47 e 48. Tá bom? Finalizando aqui esse nosso material. Ok? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.